Olá, turminha! Não esquece de treinar o nome da escola, a data, o nome da Pro e o seu nome. A nossa aula de português do programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. E hoje nós vamos falar sobre receita culinária. É a aula 2, referente ao capítulo 2, que vai da página 25 até a página 40 do livro de vocês, caderno 4. O que é que tem na receita culinária? A Pro quer explicar para vocês que a receita culinária é um gênero muito legal que está presente no nosso dia a dia. Por quê? Que fala de comida. Comida é simplesmente uma delícia. Então imaginemos um bolo. Para a gente fazer um bolo, a gente precisa entender a receita. E na receita ela vai trazer os ingredientes e vai trazer também o modo de fazer ou o modo de preparo. Então, o que é que tem na receita culinária? Os ingredientes. E nos ingredientes vem as medidas, Uma colher, uma xícara, 2 colheres bem cheias e assim, colher de sopa, colher de chá, colher de sobremesa. E fala o tamanho da forma também, E aí no modo de fazer vai dizer: pegue os ovos, bata junto com o açúcar e a manteiga, depois acrescente. Então, as etapas da receita são chamadas de modo de fazer ou modo de preparo para poder chegar no resultado que se quer. Seja um bolo, seja até uma pipoca que se coloca no micro-ondas, tem que saber fazer, Entenderam o que é que tem na receita culinária? E aqui eu trouxe uma receita para vocês. Massa de pizza. Rende 8 pedaços. Então, que tal você fazer essa receita aí na sua casa, junto com a sua família? Nessa receita, os ingredientes são 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento para pão, 3/4 de xícara de leite morno, 1/4 de xícara de óleo ou azeite e uma pitada de sal. Modo de preparo: dissolva o fermento no leite morno, acrescente aos poucos a farinha de trigo, o sal e o óleo. Abra a massa e deixe descansar até crescer. Asse por 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio. E aqui, ou seja, você pode caprichar, fazer o recheio que você quiser. Essa receita rende 8 pedaços. Agora, prepare seu material para compreendermos o assunto que está aí no seu caderno 4. E vamos lá para resolvermos as atividades. De olho na ortografia e na análise linguística. Nessa parte sobre as receitas culinárias, nós vamos ficar atentos ao que a ortografia pede fazer a análise linguística. Agora, Pedro aprendeu com você como organizar uma receita na ordem correta. Ele aprendeu também que algumas palavras nesse tipo de texto podem apresentar a ideia de ordem, instrução, pedido ou conselho. Observe os trechos da receita que você leu. Primeiro, coloque os ovos. Depois, bata a mistura no liquidificador. As palavras destacadas primeiro e depois, elas representam o quê? Uma instrução, ordem ou um pedido? Aqui, como nós estamos falando da receita, elas estão o quê? Instruindo, ensinando. O que o autor quis dizer quando na receita escreveu a palavra primeiro? Pinte a resposta correta. Que a ordem dos ingredientes
precisa ser seguida, mesmo sabendo que todos irão para o liquidificador. Então, a outra alternativa era falando que a ordem dos ingredientes não tem importância, mas se na receita diz que precisa ser seguida aquela ordem e vem uma palavra lá, primeiro coloque os ovos, e você coloca outro ingrediente, pode ser que a receita dê errado, né? E o que é que pode acontecer se a pessoa que seguir a receita não obedecer à quantidade dos ingredientes ou à sequência das etapas indicadas no texto? Provavelmente a receita vai dar o quê? Errado, né? Provavelmente a receita não vai dar certo. Pedro se alimenta muito bem, adora frutas e legumes. Veja abaixo alguns alimentos que ele come em seu dia a dia. Geleia, gengibre, jenipapo, caju, berinjela, pêssego, caranguejo, goiaba, galinha, jabuticaba, cajá, jaca. Nossa, quantos alimentos! E aqui nós estamos com uma gama de palavras e nós não podemos deixar de prestar atenção, porque tem palavras que começam com G e com J. E aqui nós temos o GE, que tem o som de G, mas nós temos também a família do J, né? Já, G com A, o som é G. Como eu já disse, G com E, G, né? G com I, Gi. E aí a gente tem uma gama de palavras. E aqui a gente deve colocar nos quadrinhos as palavras de acordo com as sílabas. Gá, gó, gé, gué, já, jé, jó e ju. Quais são as palavras que vão ficar aqui no Gá? Vai ser galinha, né? Só tem galinha com Gá. E com G nós temos geleia, gengibre e temos também berinjela. E aí a gente vai vendo uma coisa, certo? A berinjela está aqui com J, mas ela veio para a casinha do GE. Vamos ver se ela vai aparecer no JE também lá. Com Gó nós temos goiaba e pêssego. Com Gué nós temos caranguejo. Com Já nós temos jabuticaba, jaca e cajá. Com Gé nós temos genipapo. Com Jó nós temos caranguejo, né? E com Ju nós temos o caju. E aí a Pro quer falar um pouquinho sobre a palavra berinjela, que aqui ela veio com JE e aqui ela veio para a casinha do GE. Veja só. Preferivelmente, alguns dicionários trazem berinjela com J, certo? Então, na verdade, aqui, nessa palavrinha aqui, berinjela deveria estar sendo escrita com G, tá certo? Só para corrigir aí, você pega um lápis, risca e coloca a palavra berinjela com G. A palavra G, né? A letrinha G da palavra galinha não tem o mesmo som da letra G da palavra geleia.
O som do G vai mudar de acordo com a vogal que eu acompanho. Então, se ao lado do G nós temos as vogais A, O e U, então é como se tivesse o som de G. Então, galo, gola, gula, galinha, ganso. Quando o G aparece seguido de E e I, apresenta o mesmo som que na palavra geleia. Ou seja, a letra G fica com o som de J. Então, se o G está perto do E ou do I, ele vai ter o mesmo som da letrinha J. E aí nós vamos ter gelo, girafa, jeito, jiboia, certo? Grafamos a letra G para o som G, se e somente se ela for seguida das vogais A, O e U. Então, se tiver o A, O e U perto do G, então nós temos gato, bobo, agulha. Grafamos o mesmo som através do dígrafo GU, né? Antes de E e I. Guerra e guia. Então, quando o GU ele vem, né, acompanhado das letras E e I, então o G continua tendo esse som de G, certo? E aí a gente lê Gué e Gui. Circule as palavras abaixo em que a letra G indica o mesmo som que podemos ouvir na palavra gelatina. Gelatina. E aqui nós vamos ter gemada, geleia, gelado, gema e geladeira, certo? Essas 5 palavrinhas. Circule as palavras abaixo em que a letra G indica o mesmo som que podemos ouvir na palavra girafa. Nós temos girassol e girino, ok? Complete as palavras usando as sílabas abaixo. Nós temos já, ga, gé, gé, gi, gi, jó, gó, ju, gui e gué. E aqui nós temos a sílaba inicial fó e a última té. Você acha que é o quê? Fojate, fogate, fojete, fogete, fogite, fogite, fojote, foguete. Isso mesmo, então é o gué. Vali no final. Javali, J-A. Leira, geleira, G-E. Jipe, J-I. Jabuti, J-A. Galo, jerimum. Jogador, goleiro, linguiça, juba. Que legal! Quantas palavras novas nós aprendemos aqui, hein? Gostou das receitas? Vamos conhecer mais algumas e exercitar o que aprendemos? Sanduíche rápido. 4 fatias de pão de caixa, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate em rodelas e orégano se gostar. Modo de preparo. Coloque em cima da fatia de pão o queijo e o presunto, se gostar. Se gostar, coloque rodelas de tomate e orégano. Cubra com outra fatia de pão e deixe dourar na sanduicheira para derreter o queijo. Deve ficar uma delícia. A primeira parte da receita serve para apresentar a receita culinária, dizer a quantidade de porções, ensinar a fazer uma receita ou mostrar os ingredientes da receita. Isso mesmo, a primeira parte é mostrar os ingredientes da receita, né? Leia a receita culinária a seguir. Salada de frutas, uma ótima sobremesa. Aí aqui está falando, né? Os ingredientes: uma banana cortada em pedaços, uma mamão pequena
picadinho, 2 maçãs cortadinhas e sem casca, uma manga cortada em pedaços pequenos, 2 copos de suco de melancia. Modo de preparo: misture as frutas cortadas em uma tigela e mexa bem. Depois coloque por cima das frutas o suco de melancia e, se preferir, adoce com leite condensado. Saboreie com muita apreciação, né? Bem geladinha. Você também pode usar as frutas da estação. Esse texto serviu para quê? Ensinar a cortar uma fruta, ensinar uma receita, fazer doce de fruta ou indicar uma sobremesa? Ensinar uma receita, porque é sobre isso que estamos estudando. E aqui a receita agora é de pipoca. Os ingredientes: milho para pipoca, 4 colheres de óleo, 2 colheres de manteiga e sal a gosto. Modo de preparo: coloque o óleo e a manteiga em uma panela funda com tampa. Deixe a manteiga derreter um pouco. A pipoca fica mais saborosa. Coloque o milho e feche bem com a tampa da panela. Deixe em fogo alto. Agite a panela até todos os grãos estourarem. Coloque o sal e sirva. Bom para assistir um filme, né? Marque os ingredientes que aparecem na receita. Na receita da pipoca apareceu milho para pipoca, manteiga, milho cozido e óleo. Apareceram o que desses 4? Só não apareceu o milho cozido, né, minha gente? Apesar da manteiga ser do milho, mas o milho tem que ser grão seco, né? Agora, numere os itens de acordo, né, com o modo de preparo. Qual é a primeira coisa que temos que fazer? Colocar o óleo e a manteiga em uma panela até que a manteiga possa derreter. Depois, nós temos que colocar o milho e tampar a panela. Em terceiro lugar, nós vamos agitar a panela até todos os grãos estourarem e, por último, nós vamos colocar o sal e servir. Pedro precisa chegar até o parquinho, mas para isso precisa escrever palavras com as letras G e J, completando a trilha da página seguinte. Você pode ajudá-lo? E aí está a trilha. Então pegue o seu lápis e escreva palavras que comece com H, palavra que comece com G, com G, com Já, G, G, com G e com Gui, para que ele chegue até o parquinho, tá certo? Ajude o nosso amigo Pedro a chegar logo no parquinho para brincar com seus amigos. Agora é a hora da produção. Aí na sua casa você vai inventar uma receita, certo? E você vai usar a sua criatividade e você vai escrever. Se você tiver dificuldade, então tenta achar uma receita de algo que você gosta e copie na página seguinte, tá certo? Capriche, pense, capriche, escreva com muito cuidado. Lembre-se que primeiro vem o título, depois o nome ingredientes, aí 2 pontos, você coloca todos os ingredientes que vai precisar na sua receita, depois o modo de preparo e você vai ensinar a uma pessoa a ler sua receita e fazer. Tchau, tchau, gente. Amo vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.